tração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, amigos da Nova Era. Estamos iniciando mais um programa Conexão. Num dia muito frio na cidade de Lages, hoje estamos aqui, temos o prazer, de receber eu, juntamente com o Ricardo, o Dr. Rodrigo, neurocirurgião na cidade de Lages, que vamos trocar umas ideias aí sobre a questão da medicina, da sua profissão. Vamos conversar também sobre a questão turística, da qual o Dr. Rodrigo é um adepto a essa questão, viaja bastante. Ele também quer compartilhar conosco e com vocês que nos assistem, em mais de 720 municípios, em 8 estados de toda a federação. Enfim, é importante a gente ter uma pessoa da qualidade, que tenha o Dr. Rodrigo aqui conosco, não só falar da sua profissão, mas também falar do cotidiano de nossas vidas, e o turismo é uma das questões que está bem implícita no nosso dia a dia. Daí, Ricardo, tudo bem? Tudo bem. Amigos da Nova Era, que a semana seja só de alegria para todos. Vamos lá, Marcelo. Vamos caminhar. E evidentemente, como a gente tem a presença de um médico aqui conosco, a gente primeiro vai saudar o Dr. Rodrigo e, sem dúvida nenhuma, a partir daí a gente vai definir alguns encaminhamentos nesse primeiro e segundo bloco na questão da área da medicina, e depois a gente passa para aquela questão do turismo. Tudo bem, Rodrigo? Olá, tudo bem? Olá, amigos da Nova Era. É um grande prazer estar aqui com vocês e a gente poder conversar um pouquinho sobre diversos temas, não se focar só em medicina, mas a gente tem um bate-papo bem legal aqui. Nós não podemos, na realidade, a gente, quando temos a oportunidade de ter um médico aqui conosco, um médico conceituado da nossa cidade, uma pessoa que tem, sem dúvida nenhuma, uma vasta experiência na área de medicina, e a gente é obrigado, até pela sua profissão, saber como é que o consultório do Dr. Rodrigo, a sua relação na questão da medicina, como é que está sendo feito esse encaminhamento nesse momento tão difícil que todos nós passamos na questão da pandemia, doutor Rodrigo? Os consultórios médicos em geral estão funcionando normalmente. É importante que os pacientes mantenham-se em contato com seus médicos assistentes, porque o que a gente tem visto na pandemia é um pseudo-abandono das pessoas em relação à saúde, porque tem medo de ir ao posto de saúde, tem medo de procurar o seu médico e aí descontrola a pressão, descontrola a diabetes, descontrola doenças de base, como doenças pulmonares, principalmente nesse período do inverno. E isso tem feito com que não só essa maldita doença, o Covid, tenha trazido problemas, mas como as outras doenças que já existiam no nosso meio estarem complicando ainda mais a saúde da população. Mas assim, na sua rotina, doutor Rodrigo, assim, da questão de consultório, as pessoas diminuíram, estão indo no consultório com mais tensos? Como é que tem trabalhado, principalmente o senhor que é neurocirurgião, a cabeça dessas pessoas deve ser meio complicada. Claro que nós já estamos há um ano e quase março foi que iniciou o processo, nós estamos em maio, enfim, 1 ano, 2, 3 meses. As pessoas hoje já começam a se adaptar a essa rotina, mas no começo deve ter sido um momento muito difícil, Foi bem difícil para todos. Imagina, a pandemia, ninguém sabia, nem nós mesmos sabíamos o que ia acontecer, e aí houve realmente um abandono dos pacientes em relação aos consultórios, e isso gerou consequências. Eu queria saber se procede, agora que nós estamos numa temporada mais baixa, mais calma, não sei como é que vai ficar o inverno, mas estamos com uma temporada mais calma do Covid. Parece que está dando uma baixada, se fala menos, Ou as pessoas estão se acostumando, Pois é. As pessoas estão se acostumando. O que acontece, que eu quero saber se procede, por exemplo, não se tem uma certeza, mas uma pessoa de Portugal falou que, para que as pessoas não se assustem, eles assustaram muito com a história do Covid, com a história do vírus, não sei o que e tal, mas qualquer gripe é um vírus, então considere o Covid uma gripe, que nós vamos ter uma vacina
e até encontrar essa vacina certa, que realmente se tenha certeza que vai funcionar, que a pessoa vai lá tomar a vacina e volta para casa com a certeza que não vai pegar essa gripe, né? Vai assustar porque ela está pegando. E as pessoas não sabem como. Então é agir como se fosse uma gripe, porque o Covid ele não está no ar passando por aí. É em gotículas, é de um espirro, de uma fala, assim que se contrai o vírus. É dessa forma mesmo? O Covid ele é transmitido principalmente pela gotícula e o aerossol, né? Então, a gente, levando em conta que as gotículas conseguem até no máximo 1,5 m e sempre na direção para baixo, né? Ele não voa, não é um super vírus, não sai voando, né? Então, é por isso que é tão importante, por exemplo, a máscara. Porque uma pessoa de máscara que esteja falando, essa barreira física já diminui muito a chance de transmissão. Principalmente a pessoa que já está com uma síndrome gripal, seja o influenza, que é o vírus da gripe, né? Como o Covid. Porque já tem aquela barreira que evita que o vírus se distancie pelo menos 1,5 m. E tem a questão das superfícies também, porque sim, quando a pessoa espirra ou fala, esse vírus voa numa superfície e dependendo dessa superfície... E fica um certo tempo com vida ali naquele local, né? Mas procede esse tipo de informação que o Ricardo, no seu estudo de medicina, que ele estudou muito tempo medicina, ele tem um vasto conhecimento, e você pode ver que ele tecnicamente ele fez um encaminhamento legal, assim, eu achei interessante a tua colocação aí da questão. Você estudou porque isso em Portugal, mais as pessoas, Marcelo, eu penso que isso tranquiliza mais as pessoas. Inclusive a pessoa falou assim, não pense que a pandemia vai acabar esse ano, assim como veio o H1N1, assim como veio a gripe espanhola, né, que foi também uma pandemia, e vai ficar aí. Então nós vamos precisar da vacina por muitos anos, enquanto tiver ela aí. Agora, só que a partir do momento que tiver a vacina, as pessoas vão ficar tranquilas. A vacina é a nossa mão salvadora, né? É ela que vai garantir que esse vírus fique sob controle. Realmente a questão do Covid com relação aos outros vírus é similar, né? O grande detalhe do Covid é que assim, a gente tinha uma expectativa que 5% da população ficasse com a forma moderada ou grave. O maior problema é quando todo esse grupo de pessoas fica doente ao mesmo tempo. Porque aí esgota o recurso e até rapidamente. Por causa da estrutura, inclusive, da área da saúde também, né? Isso causa esse problema que vai afunilar lá na frente, né? Eu acho que é a grande preocupação nesse primeiro momento, sem dúvida nenhuma, além da doença, né, que está aí. É inegável o problema que ela trouxe, o sufoco que trouxe para a saúde, né? O Covid não acabou. Isso é o mais importante de se entender. O Covid não acabou, o Covid ainda está aí. Então a gente precisa ter todos os cuidados como se a gente estivesse no início da pandemia. Porque enquanto as pessoas não forem vacinadas, elas não estão seguras. E mesmo depois da vacina, porque o que a gente tem visto, eu trabalho numa enfermaria Covid aqui na cidade, no Hospital Estadual Teresa Ramos, e o que a gente vê é que as pessoas tomam a primeira dose e acham que estão imunes. Já estão relaxando, né? Não, pois eu falei que enquanto não descobrirem a vacina, não é que não descobriram a vacina está aí. É que o povo não tem certeza ainda, ninguém tem certeza ainda, nem os médicos têm certeza que essa vacina vai fazer o efeito esperado, né? Mas uma delas vai fazer, pelo menos, né? E vão, ou todas. Mas o importante é que é isso, daqui a pouco, a partir de um certo período, como aconteceu com o H1N1, vai acontecer com o Covid também, vai se descobrir a vacina certa e as pessoas vão ficar tranquilas. Cara, o que eu posso te dizer hoje, com certeza, é que todas as vacinas são eficazes em evitar formas graves. Sim. Que esse é o maior objetivo da vacina. Porque se você está gripado, uma síndrome gripal leve, você vai tomar um analgésico, um antitérmico em casa, vai ficar aqueles dias um pouco ruim e vai sair numa boa. O problema são os que internam, que precisam de oxigênio. Então todas as vacinas têm um perfil de evitar esse tipo de paciente. Até quando se toma vacina comum, às vezes se tem uma reação, né, de gripe, comum. De resfriado, Porque a vacina nada mais é do que o vírus
que está meio bobo ali, né? E dependendo de como é que está o teu organismo naquele momento, são reações diferentes, né? Eu acho que isso não tenho dúvida nenhuma que a vacina ela é uma barreira de proteção, tanto que a eficácia dele, principalmente nessas vacinas que tem falado, aí a gente também vê muita situação que às vezes não sabe se é verdade, passa a ser verdade verdadeira, não é verdade absoluta, né? Ninguém vira jacaré. Até hoje não apareceu nenhum caso. Mas eu conheço um jacaré. Conheço. Você conhece também? Eu conheço também. Nós conhecemos também, é um amigo nosso. A gente, jacaré não vai para o céu. Mas então essa questão da vacina ali, né, o que tem se visto é que lamentavelmente essa doença tomou um caminhamento, principalmente no Brasil, de politicagem, né? Então não se tem uma política de saúde bem definida, né? Eu acho que isso, além das dificuldades do colapso que criou na nossa segmento da saúde, o encaminhamento também tudo errôneo, né? É um interesse aí, todos os dias a gente tem visto na grande mídia principalmente, interesses de politicagem, e isso complica muito, né? Eu vou te falar que isso é uma opinião pessoal minha, não tem relação com ninguém, com política, é uma opinião totalmente minha. Eu até acho que a aposta da vacina lá na época do Nelson Teich, que ele apostou na vacina de Oxford, eu acho que realmente foi a melhor aposta da época, entendeu? De todas as vacinas que estavam disponíveis. É claro que houve um erro em dispensar as outras, porque a gente não sabia qual ia ser o desfecho. E a Coronavac que veio realmente para salvar a questão vacinal brasileira. Mas eu queria deixar uma mensagem, eu queria pedir para que as pessoas fossem se vacinar. Porque o que a gente tem visto é que as vacinas foram liberadas agora para o grupo de comorbidades e as pessoas não estão indo se vacinar. E chama bastante atenção essa questão aí, porque eu vi, inclusive, ontem, que o governo federal já distribuiu 90 e tantos milhões de vacinas, só foram aplicadas até agora 57, quase meio a meio. Então é um problema muito sério. Gente, nós vamos para o primeiro intervalo aí e voltamos no segundo bloco, buscando mais algumas situações aí da questão com o doutor Rodrigo. O doutor vai explicar para nós o que é uma comorbidade, porque tem muita gente que não conhece esse termo. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Tem coisa que não pode ficar para depois. Mais de 10 milhões de brasileiros não sabem se vão comer hoje. Para eles, há uma outra pandemia dentro de casa. A pandemia da fome. Não deixe para depois. Saiba como ajudar hoje. Acesse lbv.org. Diga sim. O que faz uma cidade andar? Saúde, educação, trabalho, transporte coletivo e segurança. Faça a sua parte, ajude a sociedade, preserve o que é seu. Mensagem Transul, o seu transporte de todos os dias. Então, o que eu falei no final do primeiro bloco é que tem muitas pessoas ouvindo a palavra comorbidade. Foi depois do Covid que começou a se ouvir isso aí de boca a boca, né, e nas redes e nos veículos de comunicação.
E tem muita gente que não sabe o que é. Então eu gostaria que o Dr. Rodrigo desse uma explicada. Comorbidades são todas as doenças que as pessoas geralmente têm. Hipertensão, diabetes, doenças pulmonares, doenças renais, doenças autoimunes. São doenças, são comorbidades, são doenças previamente já pertencentes ao paciente ou à pessoa, né? E aí essas comorbidades agora são contempladas na vacinação. E são doenças que se unem ao Covid para fazer força, para se esforçar para derrubar a pessoa. Existe a principal, engraçado, a principal comorbidade do Covid é a obesidade. Obesidade é doença. Não tentem vanglorizar, transformar a obesidade numa coisa bonita. Infelizmente, a obesidade é doença. IMC acima de 40 é doença, precisa de tratamento. E é uma das principais comorbidades do Covid. E quanto à pressão alta? A pressão alta, recentemente, a gente estava até conversando agora, a pressão alta entrou recentemente no calendário vacinal do Covid. Acima de 50 anos, qualquer paciente hipertenso. Abaixo de 50 anos, de 18 a 49, tem que ser obeso, grau 1 ou grau 2, que é o IMC alto. Aí essas pessoas têm que procurar as suas unidades de saúde ou seus médicos para que se faça um atestado, declarando a sua doença. Indo na unidade de saúde, não precisa ser necessariamente o médico, pode ser o enfermeiro. Tá? Qualquer um dos dois profissionais de nível superior podem fazer a declaração de comorbidade para a vacina. Se a pessoa tiver uma receita do remédio no nome, carimbado pelo médico. Mas eu acredito que seria interessante ter a declaração informando da doença. Ficaria mais claro, né? Doutor Rodrigo, aquela questão que no início desse vírus, quando apareceu aí, que comentava-se muito, é que no período do verão isso diminuiria, né? Que o inverno realmente, claro, até pelas condições climáticas, isso aumentaria. Isso caiu por terra, né? Porque assim, nós passamos também um verão com bastante pessoas com o vírus, né? Isso já perdeu-se isso, né? Se perdeu um pouco. A questão na realidade, o problema do vírus é a aglomeração. Então, houve aglomeração no carnaval, aumentou o índice, 15, 20 dias depois. Houve aglomeração no Dia das Mães, aumentou o índice. Houve aglomeração na Páscoa, aumentou. Então, sempre que há aglomeração, o índice de Covid aumenta. E esse é um problema. Aí é que eu entro nessa questão da politicagem, né? Porque conforme o interesse de cada governante, porque foi dada essa autonomia para os governos estaduais, né, e municipais traçarem os seus próprios caminhos, eles liberam para um segmento, não liberam para outro segmento, liberam para uma coisa, para as eleições parecia que estava tudo normal e aglomeração acontecendo. Então, isso, sem dúvida nenhuma, nesse processo que nós estamos passando, eu particularmente entendo dessa forma. Evidentemente que o Dr. Rodrigo, ele coloca muito mais a parte técnica, porque, né, não vivencia sim na sua vida pessoal é uma coisa, na sua vida profissional é outra. Essas questões por isso que eu retorno sempre essa questão da politicagem. Eu acho que isso tem sido de uma insensatez das pessoas que dirigem os destinos do nosso país, do nosso estado, do nosso município. As pessoas não têm uma linha de conduta. Então, conforme a necessidade e os anseios de a cada segmento e tem interesses políticos, as pessoas tomam esse caminho. É muito triste, né, que nós, como cidadãos, possamos estar passando por uma situação dessa. Mas, de qualquer forma, também outra situação que começa a caminhar com muito mais força agora é que o Brasil também já está produzindo algumas vacinas, né, doutor Rodrigo? Então, isso... Evidentemente que o custo disso e o preço disso, desse 1 ano e meio que nós estamos atrasados, isso vai ser difícil recuperar, mas na sua avaliação, assim, numa avaliação técnica, assim, em quanto tempo nós conseguiríamos tomar dentro de uma... Normal não vai mais ser, né? Bom, acho que não, né? Vai ser o novo normal, né? O novo normal. Mas assim, tem uma expectativa que o senhor tenha, é claro, não tem bola de cristal, não vai saber, né? Não tem mas não tem como prever, né? Não tem como prever, porque assim, a males que vem para o bem, né? O Brasil vai começar agora a fabricar a IFA, né? Que é o substrato de todas as vacinas. Nós nunca fabricamos esse tipo de substrato. Vai ser
Isso é uma excelente notícia para o país. Mas precisou uma pandemia vir jogar o mundo de cabeça para baixo para a gente começar a ter. Mas eu acredito, Marcelo, que existe um pouco do bom senso da pessoa também, sabe? Se você está vendo que a pandemia está em alta na sua região, no seu bairro, se a coisa está complicada, então vamos intensificar um pouco os cuidados. Usar máscara, álcool gel, limpeza dos objetos, evitar um pouco a aglomeração com pessoas que você não tem convívio, sabe? Prestar atenção nos sintomas. É um pouco também do... Se cada um fizer a sua parte, não dava tanto problema. O senhor acha que a medicina ou a saúde, né? Não a medicina, mas a saúde, pelo menos as estruturas de unidades de saúde, isso vai reagir um pouco? Nós vamos ter mais condições pós esse período ruim aí de estar melhor estruturados, porque o momento nós passamos por momentos críticos já, né? 100% de UTI, 100% de enfermaria, enfim, mas assim, essa estrutura, ela está sendo trabalhada só para esse momento ou ela vai permanecer? Qual é a sua visão dentro do lado? A primeira má notícia é que a gente ainda está em 100%. 100%, sim. Tanto de enfermaria quanto de UTI. Mas é pela quantidade que tem também, né? Houve na verdade, olha que coisa incrível. Lages tinha 20 leitos de UTI, 10 no Hospital Teresa Ramos, 10 no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Hoje Lages tem 20 leitos de UTI geral, 10 no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, 10 no Hospital Maternidade Teresa Ramos e 10, 20, 30. E mais ou menos 50 leitos de UTI para Covid, mais ou menos, né? Então, assim, isso tudo é um legado, sabe? Por mais que não fiquem os 50, mas pelo menos 30 da nova ala do Hospital Maternidade Teresa Ramos vão ficar. Então, sim, vai haver realmente uma estruturação que vai permanecer depois do Covid, que vai ser muito importante para a região. Sempre vai ter a tabelinha diária lá, então, nos vídeos, nas mídias, né? Eu acredito que vai ter que ter, que está muito pequeno, é uma reeducação, um trabalho forte da saúde, em reeducar as pessoas para essa nova gripe. Seria muito interessante essa questão de educação, principalmente na mídia, né? A divulgação insistente sobre os cuidados, a educação dos jovens em casa, porque o jovem aprende no colégio e leva para casa. Os menores ensinam aos pais, e os maiores que são quem transmite o vírus com mais facilidade, né? Porque são os assintomáticos, que são os que mais aglomeram. Uma forma de educar eles mesmo dentro das salas de aula, aproveitar que as aulas já voltaram, que são presenciais, para que se tome consciência de que a coisa é séria. Isso era uma questão que os governos, né, tanto municipal, estadual e federal, deveriam já começar a trabalhar nessa questão, né? Sim. Que, sem dúvida nenhuma, isso é um problema cultural. A partir da modificação, de uma transformação dos encaminhamentos, a cultura das pessoas passa a ser de uma forma diferente. Mas eu queria voltar, doutor Rodrigo, um pouquinho atrás, na questão da estrutura, da questão da saúde. E a gente fica muito triste quando fala disso, principalmente aqui em Lages e região, que nós temos um hospital aqui, com 2 alas enormes construídas, e nem com a pandemia dessa, os nossos governos tiveram a capacidade de fazer aquilo ali funcionar de uma forma plena, né? Tem que funcionar uma ou outra ala ali, enfim, mas é uma coisa muito pequena. E nós temos ali um elefante branco, que eu não sei o que está enterrado ali, parece ser cabeça de burro que está enterrado. Porque é triste, né? É triste a gente como contribuinte, a gente como cidadão, ver que se constrói 2 enormes edificações e principalmente ainda diante de uma situação dessa, a gente passa ainda a ter problemas de leito, onde temos espaços enormes ali para serem utilizados, com infraestrutura, tudo direitinho. Aliás, aqui em Lages, né, tem algumas coisas que a gente não consegue entender em Lages e região. Nós temos um aeroporto aqui de Correia Pinto, construído há não sei quanto tempo, e as coisas não acontecem. Mas em Lages também, parado. Está fazendo uma falta. Então, tem coisa, mas nós vamos voltar a isso, né? No terceiro bloco, com o doutor Rodrigo aqui, nós vamos conversar
algumas situações a respeito da questão do turismo, até para nós sairmos um pouco desse sufoco de pandemia, de medicina, que realmente a gente precisa ter informação. Isso é óbvio que a gente precisa ter informação, mas a gente também precisa encaminhar o nosso programa de uma forma um pouco mais diferenciada, não ser uma questão só tensa, né? Eu acho que as questões preliminares aqui da questão da pandemia e da medicina num todo, o doutor Rodrigo já colocou de forma muito eficaz. A gente retorna para o terceiro bloco. Vamos conversar um pouco sobre outras atividades aqui em Lages e região. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Bom, gente, estamos retornando para mais um bloco aqui com o Dr. Rodrigo, neurocirurgião da cidade de Lages, que externou para a gente nos 2 primeiros blocos algumas questões da área da saúde, enfim, mas nós também vamos caminhar um pouquinho mais. O Dr. Rodrigo está em Lages há mais ou menos 3 anos, né, Dr. Rodrigo? Desde 2018. 2018, e ele é um adepto, né, de fazer os seus passeios na região, enfim. Tem aproveitado bastante a região, doutor Rodrigo? Tem. Minha esposa, Gisele, ela procura várias coisas pela região e a gente já fez bastante coisa. É o seu guia turístico, então? É o guia turístico de Lages e região. Quer dizer que cada final de semana você é surpreendido. Às vezes eu descubro uma surpresa. Cheguei em casa e disse, arruma a mala que nós vamos passear. Bem assim. Como é que o senhor tem visto aí a questão do turismo aí na nossa região, doutor Rodrigo? Sim, claro, o senhor conhece já bastante coisa, mas de que forma que o senhor vê, assim, nós temos muito a crescer ainda, como é que estão essas coisas? Eu sou carioca, né? Parece que deu para notar, né? E assim, como carioca, eu gostava de viajar para lugares frios, para mudar um pouco do clima, como é aqui, né? O pessoal gosta de fugir para Floripa, para sair do frio um pouco, a gente está no calor, gosta de fugir um pouco para o frio. E eu acho incrível em Lages, a Lages e região, né, falando na realidade, é que aqui é a região mais fria do Brasil. Olha que título, sabe? Que título explorável que a gente tem aqui para que essa cidade seja não só Lages, mas como toda a região, seja um local turístico, assim, que tenha fama talvez até na América Latina ou internacional. Pois é, mas olha só. Nós estávamos conversando há pouco, se construiu o shopping está meio devagar, não sei o que, pode estar meio devagar o shopping, mas o que foi que conversamos, toda a região valorizou, triplicou valores, cresceu em número de lojas, já tem 2 supermercados, um supermercado e um atacadista,
para começar a construção. A Cassol já está praticamente pronta, a Van está ali do lado, o Sesc Senato construiu na frente e assim por diante. Tá crescendo. E, por outro lado, eu vejo pelo lado do turismo, aquela avenida lá da Coxilha Rica. Da Coxilha Rica. Da Coxilha Rica. A Raimundo Colombo acertou de cheio naquilo ali. Porque, olha, pelo que eu vi ontem, eu tenho ido lá e tenho visto sempre um movimento grande nos finais de semana. Pessoal de carro por lá passeando e estão terminando um hotel fazenda, se não me engano. Um hotel fazenda bem grande. Estão terminando um hotel fazenda bem grande. E ontem eu ouvi de um amigo, o Loirinho, que vai ter balonismo amanhã lá, e que andou procurando o ingresso e já se esgotaram os ingressos. Então, aquilo lá vai começar o nosso turismo, eu acho. Eu gosto do turismo rural, mas eu acho que o turismo rural restringe no sentido de que quando você vai para um hotel fazenda ou você fica restrito àquele espaço. Eu já até conversei isso algumas vezes com minha esposa, assim, que a gente sempre conversa sobre a região, sobre essa questão turística, é que o turismo, explorar a questão do frio num conceito mais global, de região fria, de valorizar o local como tanque, a revitalização da praça central ali, do calçadão, foi uma ideia excelente, entendeu? Fazer uma valorização global da cidade e não ficar com a questão somente rural, sabe? Mas o que vai trazer o pessoal é como Gramado. Gramado não é um turismo rural. Pois é. Gramado é o turismo do frio. Mas é o que eu penso naquela parte lá porque não vão fazer um turismo rural muito marcante assim, mas porque vão ter que fazer coisas de primeira qualidade. Só que é o seguinte, cara, o turismo rural ele é opcional, né? Porque, como o Dr. Rodrigo colocou, você fica restrito naquele espaço, naquele ambiente. O que precisa crescer e a região precisa crescer é o turismo num todo. Nós temos assim, as coisas têm acontecido aqui, em São Joaquim, naquela região ali, a questão da vinicultura. É uma situação que deveria ser melhor aproveitada para nós fazermos um trajeto maior, né, nessa questão do turismo. Então ela ficou ali. E qual é a estrutura que tem, por exemplo, São Joaquim, Urupema, para receber os turistas? Na realidade, a estrutura é bem pequena. Então, assim, você aproveita mal essas questões, né, Rodrigo? Você tem quantas vinícolas ali hoje? Que você poderia fazer uma rota legal. Então, a rota dos vinhos. Exatamente. Mas justamente isso, o hotel rural, o hotel fazenda e a vinícola, ela que segura o turista lá pelo período todo. Agora, um hotel comum, não, pô. E eu creio que vão fazer hotéis comuns lá, que não sejam hotéis fazenda, para simplesmente hospedar as pessoas que venham para o turismo da região, para curtir a região. Mas olha só, vamos usar a estrutura que a gente já tem hoje. Vamos falar de Lages. Vamos primeiro falar só de Lages. Imagina a gente ter uma revitalização, uma revitalização de praças que precisam de ser revitalizadas e a manutenção preventiva, né? Que é o que garante que tudo fique limpo e organizado. E aí, olha só, um exemplo simples. Um turista se hospeda num dos hotéis de Lages, de manhã ele faz o passeio naquele ônibus de 2 andares, aquele passeio turístico, passando pelos pontos históricos, e aí ele desembarca naqueles pontos históricos hoje em dia, aquela revitalização naquela casa que teve ali no centro, no Museu Tiago de Castro, passa por outros pontos dentro do próprio município, por exemplo, do próprio bairro. Você tem o ginásio João Minosso, que é um dos 3 da América do Sul, que é construído todo com um talhado de madeira. É uma atração turística. Para ter uma ideia, Urupema é pequeno, Painel é pequeno, Rio Rufino é pequeno, Urubuci é pequeno, mas tem mais turismo do que Lages. Mas então, porque Lages está voltado para o turismo rural e está voltado para a indústria. Então, assim, aí ele termina o passeio, desce para um almoço em um dos restaurantes da região, de tarde faz um passeio de compras no centro comercial de Lages. E à noite termina num jantar de uns restaurantes de Lages. Então, é o seguinte, doutor Rodrigo, assim, deveria ter um envolvimento maior com a questão dos CTG,
CTGs que são, sem dúvida nenhuma, é uma atração turística, a comida típica da gastronomia típica. Mas não tem. Mas isso tem que ser trabalhado. Mas criaram uma via gastronômica, hoje tem 3 restaurantes. Tá, exatamente. Porque nunca tem estrutura, né, Rodrigo? Mas aí o que é interessante hoje, já que foi desconstruída a via gastronômica, então é descentralizar as questões turísticas para que toda Laje seja abrangida por essa questão. Sabe? Outro dia o Marcelo comentou, outro colega comentou sobre a questão do caminito lagiano, né? Sim. Né? Seria um pontapé inicial incrível, entendeu? Isso é uma ideia, inclusive já conversei com o secretário de Desenvolvimento e Turismo, o Joinha, que poderia aquele espaço lá as pessoas que não conhecem, no bairro Novo Milênio, é um bairro próximo aqui ao centro da cidade, que poderia ser melhor aproveitado aquilo ali até como um ponto turístico, né? Porque é uma comunidade pequena, poderia ser, a gente tem exemplos, por exemplo, na Argentina, quando vai no Caminito, que as casas são multicoloridas, isso podia ser aproveitado também. Foi uma ideia que foi lançada para ele, parece inclusive que ele estava trabalhando já essa ideia, porque não é uma ideia cara, vai desenvolver um pouquinho mais aquela região ali também, vai criar uma outro tipo de estrutura. É isso que eu acho que entendo que as pessoas precisam ter. Né? Não é fazer por fazer turismo enquanto você está no exercício da função que cada um faz a sua cabeça, não. Fazer um planejamento com pessoas capazes, pessoas que estudaram para isso, para nós desenvolvermos essa questão turística. Nós temos muito a ganhar e é um dinheiro, na realidade, Rodrigo, o senhor viaja bastante e sabe que o turista é a pessoa que mais dócil do mundo. Ela vai para o Nordeste comprar areia em garrafa, gente. Então, tem que ter, eu acredito que tem que ter inicialmente um incentivo muito forte. Como, por exemplo, abrir um café colonial maravilhoso aqui na 282, quem vai em direção a Florianópolis, mas só abre sábado e domingo. Não tem incentivo para que abra durante a semana. Se tivesse um incentivo do Ministério do Turismo, o céu que terminou. Não. Mas a questão é que para isso a cidade teria que ter turismo de segunda a segunda e não tem. Porque senão, imagina, ele abrir, ter todo o gasto da comida que ele bota lá e ninguém ir. Então assim, que não seja de segunda a segunda, mas que seja pelo menos de quinta, né? E assim, e que se incentive outros também. Como por exemplo, hoje o que nós encontramos aqui, nós somos de fora, estamos aqui há poucos anos. Mas o que se encontra aqui Quem é de fora? A tilápia. Quem que é de fora? Tu. Eu não sou de fora. Eu já estou lá há 28 anos, quase a metade da minha idade. Mas tu é manezinho. Não, eu sou nascido lá. Mas eu já sou cidadão lagiano, eu já moro lá há 28 anos. Até os 50 anos não conta, então. E tenho muito orgulho de morar aqui. Se você não não tem esse prazer, eu não sei o que você está fazendo aqui. Até os 50 anos. Eu acho que você já devia ter voltado para a tua terra. Gente... Peraí, um pouquinho, né? Vamos deixar para o último bloco, porque senão os nossos patrocinadores vão ficar nos cobrando. Nós retornamos em seguida. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. O que faz uma cidade andar? Saúde, educação, trabalho, transporte coletivo e segurança. Faça a sua parte, ajude a sociedade, preserve o que é seu. Mensagem Transul, o seu transporte de todos os dias. Tem coisa que não pode ficar para depois. Mais de 10 milhões de brasileiros não sabem se vão comer hoje. Para eles, há uma outra pandemia dentro de casa. A pandemia da fome. Não deixe para depois. Saiba como ajudar hoje. Acesse lbv.org. Diga sim.
Bom, gente, estamos retornando para o nosso último bloco do programa Conexão e hoje temos o maior prazer de receber aqui o Dr. Rodrigo, que é neurocirurgião na cidade de Lages, já está aqui conosco há mais de 3 anos, trazendo seu conhecimento e ajudando, né, na saúde não só da cidade, mas de toda a região. Nós estamos no último bloco do nosso programa e a gente está conversando um pouquinho, não só da questão da área da saúde, mas da questão turística também, que o Dr. Rodrigo é um adepto, né, de procurar passear, de conhecer a região, enfim. Isso tudo nos ajuda a, cada vez mais, uma pessoa que tem uma experiência como ele tem, uma pessoa que tem um conhecimento diferenciado da questão turística, até para a gente conversar um pouco, levar um pouco do seu conhecimento também a todas aquelas pessoas que nos assistem, né? E lembrando que a gente atinge 8 estados de toda a federação, 720 municípios, são pessoas que vão ter a oportunidade, né, de um dia vir para Lages, para a região. O Dr. Rodrigo é um, né, que era nascido, morou e a sua vida toda no Rio de Janeiro e está aqui conosco há mais de 3 anos. Está vivendo bem aqui, doutor Rodrigo? Eu estava até brincando contigo antes da gente começar que eu prefiro o frio de Lages do que o calor da bala perdida do Rio de Janeiro. É verdade. Mas mais tranquilo aqui. E o povo lagiano lhe recebeu bem aqui? Como é que foi? Recebeu, foi bem... O pessoal bem simpático. Foi nem bem todos, né? Às vezes tem uns e outros, mas a gente isso faz parte, né? Doutor Rodrigo, é o seguinte, nessas suas viagens todas, nessas suas caminhadas, enfim, evidentemente que nós estamos só focados nessa questão, mas o anseio e o desejo da região e da população é que nós tenhamos assim uma diretriz de turismo, né? O senhor não vê isso também, as coisas acontecem assim da noite para o dia, não tem um planejamento, isso falta, né? Falta um pouco. Eu, sendo bem sincero, acredito que as coisas estão crescendo. Foi como a gente falou no bloco anterior, estão se reformando a região do centro, revitalizando a área comercial. Tem que dar continuidade, né? Mas realmente uma integralidade com toda a rede turística, com os empresários, para que se possam criar os incentivos certos nos locais certos para que a cidade se torne turística, mas para um turismo do frio, né? Mas não só a cidade, eu acho, né, doutor? Porque teria que ser a região toda que teria que trabalhar nesse sentido, né? Mas primeiro a gente faz, eu acredito que primeiro a gente faça o dever de casa, né? Claro, depois perfeito. A gente estende. Mas não precisaria ser necessariamente apenas um turismo no frio. Poderia haver turismo de eventos, alguma coisa assim, né? Ou outras alternativas. Do ano todo. Por exemplo, no verão podia-se fazer uma feira literária, sabe? Espalhada pelas praças, em integração com a Secretaria de Educação, com peças teatrais, com exposição de livros, com roda de leitura. No outono já tem a Festa do Pinhão, uma reestruturação para uma coisa mais tradicionalista, sabe? Espalhar as festas na cidade, né? Tirar de dentro do parque, eu penso. Também é uma grande opção, sabe? Fazer uma propaganda... Olha, a festa se chama Festa Internacional do Pinhão. Eu vou ser bem sincero, eu só conheci ela quando eu vim para cá. Eu nunca tinha ouvido falar de Festa do Pinhão. Então, assim, tornar a festa pública para o Brasil, né? Uma organização melhor. Eu, sendo bem sincero, achei ela um pouco desorganizada. Sabe, no inverno, um festival de inverno, na primavera um festival musical, bandas locais, música tradicionalista, ou não só o tradicionalismo, né, mas alguns outros eventos. Dá para fazer turismo o ano todo. E a região propicia, né? A gente tem, sem dúvida nenhuma, um clima... Hoje, por exemplo, amanheceu aí aqui em Lages com 2 graus, né? Mas na região aqui, na cidade próxima a Lages, aqui no Painel, fez menos 8 graus. Então, assim, é um atrativo. O frio, sem dúvida nenhuma, é um atrativo. Só que a questão da estrutura é que é mal trabalhada, né? Mas, claro, mas como você colocou, a gente tem um alento, acha que realmente as coisas começam a ter um outro caminho. Na região aqui, as pessoas que não conhecem, nós estamos produzindo muitos vinhos de altitude, enfim, muitas vinícolas se instalando, as pessoas estão querendo se qualificar. Há dias atrás até eu tive a oportunidade de conhecer uma delas
e já estão começando a construir cabanas em volta da vinícola, enfim, está começando a ter esse... A gente, às vezes, assim, o grau de exigência que nós temos é que as coisas aconteçam com mais velocidade, né? Porque o aspecto dos empresários, às vezes, não passa por essa questão. E esse final de semana, inclusive, que eu tive lá para aquela região, a movimentação de carro já é muito grande, como anos atrás não acontecia dessa forma. Então, elas estão acontecendo, né, doutor Rodrigo? Devagar, não é algo que... Sim. Mas é tão simples, a gente falou aqui de todas as ideias, amanhã a gente bota em prática e já está tudo funcionando. Não, a gente sabe que não é assim. São ideias de longo prazo, de anos de investimento, de mudança de cultura, mas realmente precisa dar um pontapé inicial. E, Ricardo, você tem viajado bastante, não? Tem. Qual é a tua rota, Rita? Todas as cidades da Amures? Da Amures. E mais um pouco ainda. E como é que você vê a estrutura dessas cidades aí? O que a gente vê são todos os prefeitos, todas as pessoas falando que vamos incentivar o turismo. Todos eles, até mesmo porque tem cidade que não tem mais nada. O Painel, por exemplo, o Painel não tem comércio. O comércio de Painel é em Laje, né? E então eles têm que explorar o turismo, né, e trabalhar a agricultura. Porque cada cidade tem a sua característica. Sim, né? claro. E por trabalhar exemplo, a agricultura. Mas em compensação, o Painel tem um café colonial lá, o que vai de gente daqui é brincadeira. Você já foi lá? Já fui lá. O que vai de gente daqui é brincadeira. E é só aquele café colonial. Sim. Entendeu? E então eles estão pensando em incentivar o turismo. Aí o que acontece logo de cara? Eles pegam as pessoas que estão passando para São Joaquim, ou para Urubici, ou para... A meta das pessoas é São Joaquim, Urubici e Bom Jardim, essa região. Porque Bom Jardim fica no pé da Serra do Rio do Rastro. Como você falou, né? Painel, e as outras cidades também são bem pequenas, então tem coisas pontuais. Urupema, né? Também, Urupema tem forte visitação no frio, por causa da torre lá, que é um dos lugares mais frios do... É o lugar mais frio do Brasil, é a cidade mais fria do Brasil. E a torre da igreja. E Urupema, ela tem saída para todas essas outras cidades. Painel tem saída para todas essas outras cidades. Elas são interligadas, todas elas. Aí o céu, que é do Rio Rufino, que não me deixa mentir. Tu vai para qualquer cidade por dentro. Ainda não existe asfalto em muitas. Em algumas já tem. Para isso deveria ser definida uma rota, né? Uma rota Agora já fizeram o asfalto se eu não me engano, de São José de Cerrito para Curitibano, foi isso? Sim. E aquilo ali já movimentou. Esses trajetos, né, eles estão sendo bem devagar, né, mas estão sendo asfaltados, está sendo criada uma estrutura que realmente no futuro bem próximo, tu não vai estar mais aqui para ver, mas eu e o doutor Rodrigo vamos estar aqui, porque você já é um pouco mais antigo, você não vai ter essa... Pois mas eu não tenho comorbidade, tu tem? Não, mas é só olhar o aspecto de nós dois é latente nessa situação, mas ele é um rapaz que nem é vibrante, ele ainda... O Covid é da louca atrás dele. Durante algum tempo, né? O Covid pegou a tua cabeça. E o doutor Rodrigo que é neurocirurgião, por isso que ele está aqui. Já foi ele. Infelizmente, ainda eu fui comprar remédio para ele. Ele já veio aqui, o doutor Rodrigo veio hoje aqui para fazer um tratamento de choque no Ricardo ali. Bom, gente, mas a gente está, né, só dando uma conexão maior com as pessoas que estão nos assistindo, inclusive trazendo essas questões aí da questão do Dr. Rodrigo, nos oportuniza de estar aqui conosco no dia de hoje, trazendo a questão de saúde, falando um pouco sobre o turismo da região também. Isso tudo é bom para a gente que vive aqui, né, e as pessoas que estão nos assistindo também conhecer um pouco do que é Laje, o que é a região serrana, enfim, são coisas que assim nos deixam à vontade de conversar, porque é uma coisa que a gente gosta muito de morar onde nós estamos morando. Mas nós estamos partindo para o encerramento do nosso programa. Eu vou deixar com o Ricardo aí para fazer as saudações finais, agradecer sem dúvida nenhuma a presença do Dr. Rodrigo aqui. Não temos saudações finais, a gente vai estar todo dia na Nova Era, né, Céu?
E eu vou deixar para o Rodrigo. Quando eu digo para vocês que o Vini pegou a cabeça do rapaz ali, ele não sabe o que é saudações finais. Mas mesmo assim vou dar a segunda chance para ele. Dá licença, pode ficar à vontade. Bem, gente, eu queria agradecer a oportunidade e queria aproveitar esse último minuto bem rapidinho para falar sobre o Maio Cinzento, que é sobre o câncer, a prevenção do câncer cerebral. Não existe um sintoma muito clássico para um câncer cerebral. As pessoas que mais precisam de atenção são as pessoas que têm dores de cabeça que são progressivas, ou seja, que vão piorando ao longo do tempo, sempre em torno acima dos 40 anos e que não tinham dor de cabeça. Esse é o principal sintoma. Outras coisas são turvação visual, desequilíbrios, perda de memória progressiva, tá? Esses são detalhes, mas não são sintomas específicos. Então, esse é um mês de prevenção ao câncer cerebral e eu queria deixar essa mensagem para que procure seu médico, converse e tire suas dúvidas. Bom, gente, agradecemos aqui a presença do Dr. Rodrigo, né? Ricardo mais uma vez conosco aqui na bancada, e a gente deseja a todos vocês que tenham uma semana aí profícua de bons momentos e que sem dúvida nenhuma tudo dentro dos seus lares corram com a bênção de Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser. Até.